Seja bem-vindo ao Sacando Matemática. Nessa segunda aula sobre progressões geométricas, nós vamos ver uma propriedade muito importante dessas progressões. Eu vou falar o conceito primeiro, depois eu dou exemplos. Dados três termos consecutivos de uma PG, o do meio é a média geométrica dos outros dois. Então veja, por exemplo, uma PG assim, ó. 30, 60, 120. Eu peguei três termos consecutivos de uma PG. A propriedade diz: o termo do meio é a média geométrica dos outros dois. A média geométrica de dois números é a raiz quadrada do produto deles. Daqui a pouco eu vou falar sobre a média geométrica, especificamente. Então, veja bem, a raiz quadrada de 30 vezes 120 é igual a 60. Isso que é a média geométrica. De fato é, por quê? Porque 30 vezes 120 dá raiz quadrada de 3.600. Raiz quadrada de 3.600 é 60. Então, repetindo, se você pegar três termos consecutivos de uma PG, o termo do meio é a média geométrica dos outros dois. E a média geométrica de dois números é a raiz quadrada do produto deles. Agora falando especificamente sobre a... Antes disso, deixa eu dar um exemplo aqui. Mais um exemplo. Numa PG você tem os termos 40x e 5 meios. Uma PG de três termos. Qual é o valor de x? Então você vê que o x é o termo do meio. São três termos consecutivos. Isso quer dizer que o valor de x, como eu vou tirar a média geométrica de dois números, é raiz quadrada. Raiz quadrada de 40 vezes 5 meios. Quanto é 40 vezes 5 meios? Como está multiplicando, eu posso dividir 40 por 2, não posso? Dá 20. 20 vezes 5 é 100. Quanto deu isso? Raiz quadrada de 100. Quanto é raiz quadrada de 100? É 10. Quer dizer que o termo do meio aqui é 10. Se você substituir ali o x por 10, que é o valor dele, por 10, né? Você vai ter uma progressão geométrica cuja razão é quanto? 10 dividido por 40. 10 dividido por 40 é o quê? É um quarto, né? Ou 0,25. Tá? Então, o problema trata de uma PG de razão 1/4. Porque o valor de x é 10. Porque o termo do meio é a média geométrica dos outros dois. Então agora, falando sobre a média geométrica, eu quero a média geométrica de n números. N números. N números o quê? N números racionais e positivos. A média geométrica de n números racionais e positivos. A média geométrica é a raiz enésima do produto deles. É a raiz enésima. Enésima você pode escrever assim. Enésima.
Ou você pode escrever enésima, assim, tá? É a raiz enésima do produto deles. Raiz enésima do produto deles. Manjou? N números, raiz enésima. 2 números, raiz quadrada. 3 números, raiz cúbica. 4 números, raiz quarta. E assim sucessivamente. Por exemplo, eu quero a média geométrica dos números 2, 6, 13 e 63. Eu quero a média geométrica de 4 números. Então, é a raiz quarta do produto deles. 2 vezes 6 vezes 13 vezes 63. Isso vai dar a raiz quarta de 9.828, raiz quarta. Fazendo na maquininha, você vai ter um número assim, ó. Você vai ter 9,9567, é número irracional, tá? Que você pode aproximar para quanto? 9,9567, aproximar para 9,96. Faz aí na calculadora para você ver. Vai dar esse número aí. Aproximadamente 9,96. É número irracional, tá? Raiz 4 desse número é raiz irracional. Não tem raiz exata o número. Quando você extrai uma raiz, qualquer raiz, cúbica, quadrada, quarta, quinta, de um número, e esse resultado não é exato, ou seja, não é inteiro, tá bom? É porque o resultado é irracional. Beleza, pessoal? Então, nesse segundo vídeo, veja que propriedade importante. Dados 3 termos consecutivos, você pode calcular o do meio, não é? Por essa propriedade. Que propriedade? O termo do meio é igual à média geométrica dos seus dois vizinhos. Beleza? Até o próximo vídeo. Nós vamos ver no próximo vídeo a fórmula, o termo geral da PG. Até mais. Obrigado. Um abraço.